Hoje nós vamos falar sobre isolamento, sobre inteligência emocional durante o isolamento social. Lembrando também que a gente tem um e-mail, é o contatoelerge@gmail.com. Então quem quiser sugerir pautas, sugerir temas para as próximas lives, pode mandar um e-mail lá. Te mandei o convite já. Opa, tá chegando aí. Olá, Oi, boa tá ouvindo? tarde. Tudo certo? Boa Tudo tarde, certo. obrigadão. Obrigado por ter Imagina, eu que aceito. agradeço. Deixa eu só arrumar aqui a Então, tela para vamos ficar melhor. começar? Fique à Podemos, vontade. claro. O Você vai fazer tema alguma de pode fazer é o pergunta? seguinte. Como é? Oi? Então, a ideia é a seguinte: você tem 1 hora para falar com o público da escola e se a gente pode articular, de repente, os 10 últimos minutos, te deixar para responder possíveis perguntas, pode ser? Tá ok, tá ótimo. Você vai querer me direcionar ou eu mesma vou falando o tema direto? Pode ir, eu tô aqui aprendendo com a turma da escola. Tá ok. Vou fazer uma apresentação rápida, né? Porque tem algumas pessoas Claro. que não me conhecem, então vou fazer bem rapidinho e a gente já vai entrar no assunto, né? Eu me chamo Liniana Lial. Na verdade, a minha vida começou como professora de matemática. Trabalhei 32 anos numa escola de aeronáutica com adolescentes. E aí, quando eu me aposentei, eu falei, eu não quero mais dar aula, já dei aula demais, agora eu vou fazer o que eu mais amo, que é viajar. Aí me formei em guia de turismo de aventura e fui pelo mundo. Caí no mundo, fui viajar, fazer escalada, trilha, só aventura. Mas aí umas colegas minhas, professoras aposentadas, começaram a querer viajar comigo. Essas viagens de turismo de aventura era muito pesado para elas. Então elas falaram assim, pô, ele leva a gente para Disney. Eu falei, Disney não tem nada a ver, o que eu faço turismo de aventura? Não, leva, aí tá, vou levar. Aí já fiz uma camiseta cor de abóbora para elas, para todo mundo ficar bem com cor fluorescente no parque e elas não se perderem, né? Quando a gente chegou no aeroporto lá em Orlando, todo mundo olhando pra gente, eu não tinha nem me tocado, todo mundo achando estranho, e elas numa felicidade que é porque a abóbora é cor de presidiário. Então elas já começaram a fazer sucesso por lá, e aí foi. Quando elas chegaram no parque, elas pareciam crianças, era uma felicidade, uma alegria, assim, tinha brilho nos olhos, porque assim, naquele momento, era o primeiro momento da vida delas, depois de muitos anos, em que elas viajavam sozinhas, sem marido, sem filho, sem neto. Então, naquele instante, elas estavam sendo elas estavam trazendo a criança delas, e era uma alegria fenomenal. Aí, no meio do caminho lá na viagem, eu falei assim, peraí, tá todo mundo procurando fora o que quer encontrar dentro. Porque, na verdade, quando a gente faz as trilhas, as pessoas já vinham falando isso, as sacações da trilha. Poxa, Lili, legal da trilha é que a gente caminha, todo mundo ajuda todo mundo estende a mão, mas se a gente não for com as nossas pernas, a gente não vai conseguir fazer a trilha. Aí eu comecei a me tocar, falei, as pessoas estão tendo insights ao longo dessas caminhadas. E lá no parque, quem teve insights fui eu. Falei, tá todo mundo procurando fora o que quer encontrar dentro. E aí eu entrei no mundo do desenvolvimento humano, né? E nesse mundo do desenvolvimento humano eu comecei como coach, mas eu achei muito pouco. Fiz, mas não gostei da formação. Mas lá eu ouvi falar de PNL, fiz PNL, de PNL eu falei, é muito pouco para eu trabalhar como terapeuta de PNL, eu preciso aprender mais. Aí fui fazer um master para dar aula de PNL. Oi? Só para explicar PNL, para quem não conhece o termo, o que é? Ah, sim, tá, pois é, desculpa. PNL é programação neurolinguística, onde você aprende técnicas simples, mas muito simples, para tirar ansiedade, medo, quando não é um medo muito profundo, pensamentos negativos. Eu até posso ensinar umas ferramentas para vocês hoje aqui ao longo do bate-papo, para de repente ajudar vocês também nesse momento de pandemia. Mas aí assim, eu achei que era pouco a gente eu fazer só a formação em PNL, fui fazer master para ser professora de PNL. E aí lá no master, na PNL, eu descobri que a PNL é filha da hipnose. E aí fui estudar hipnose. Na hipnose, a gente tem que acessar a criança interior, que é com inteligência emocional. Aí fui estudar inteligência emocional. E aí fui, Enneagrama, resumindo, fiz um monte de cursos e não saía para falar. E todo mundo falando, cara, não é possível, você já tem um monte de informação e você não sai. Até que quando eu fiz o Enneagrama, que é o autoconhecimento, eu falei, pronto, agora eu encontrei a peça que faltava pro meu quebra-cabeças. Então agora eu tenho começo, meio e fim, agora eu posso sair para falar porque eu não vou falar besteira. Não vai ficar faltando peças, não vai ficar coisa em branco, assim, sabe, espaçado, com buracos. Então foi quando eu lancei meu instituto, o Instituto TAI, e comecei a trabalhar com essas ferramentas. E daí fui desenvolvendo mais, aí caí para os florais de bar, caí para as barras de artes, e aí fui, não parei de estudar, não paro até hoje.
Estou estudando, estou aproveitando, inclusive, esse momento de quarentena para estudar e muito. Está sendo ótimo. Vou dizer para vocês que, assim, para mim, está sendo ótimo. Por isso eu falei, vou lá falar com o pessoal, que de repente o pessoal pode aproveitar de outra forma, né? Ver esse momento da pandemia e da quarentena com outros olhos. Porque a gente vivia reclamando que não tinha tempo. Vivia reclamando que queria ficar em casa. Ai, meu Deus, segunda-feira tem que trabalhar. Ai, meu Deus, não sei o quê. A gente vivia reclamando de um monte de coisa. Agora que a gente tem esse tempo, é óbvio que eu estou morrendo de saudade da rua. Eu sou da rua. Eu vivo na rua, eu gosto de rua. É óbvio que eu estou sentindo saudade de rua. Mas eu estou tirando proveito de tudo que está acontecendo. Porque assim, não adianta eu ficar desesperada, porque eu não vou poder mudar nada, e eu vou ter que me resignar. Então a melhor forma de eu me resignar é passar por esse momento mais equilibrada emocionalmente. Então aí é que surge a história do papo da gente com inteligência emocional. Então eu vou explicar basicamente o que é inteligência emocional para que as pessoas consigam, depois que entenderem o que é inteligência, entender como começar a trabalhar. Vou ensinar algumas ferramentas de PNL e para ver se a gente consegue chegar no final com um saldo positivo, vocês com alguns ganhos, né, com esse bate-papo que a gente teve, né? Então vamos lá. Primeira coisa, o princípio da inteligência emocional é o seguinte, né? Eu preciso mudar o meu padrão de comportamento, né? Às vezes as minhas atitudes me prejudicam e, por tabela, prejudicam os outros. Quando eu sou uma pessoa muito difícil comigo, obviamente eu sou difícil com o outro. E aí, se eu tô difícil pra caramba, num momento desse, trancado dentro de casa com outras pessoas, vai estar uma loucura. Uma pessoa difícil dentro de casa com outra pessoa difícil, vai pegar fogo. Então, assim, o lado que é mais tranquilo, obviamente, vai ter que ceder, porque não tem como, né? Então, o primeiro passo para eu começar a mudar o que está ruim em mim é me autoconhecer. Eu tenho que me conhecer. De que forma eu me conheço? Existem várias ferramentas, inclusive hoje aí no Google, se você digitar teste de eneagrama, tem uma série de coisas que vão dar umas colinhas para que vocês comecem a ter noção de como é que vocês funcionam. Mas assim, depois que eu me conheço, eu entendo que, primeira coisa, quando as pessoas falam assim, nossa, você é muito difícil, você não aceita crítica, você não aceita aquilo, você não aceita aquilo outro, quando todo mundo começa a falar pra gente que a gente tá assim, pode ter certeza que a gente tá. Não tem outro caminho. Porque quem está de fora é que está vendo. A gente pode estar usando a gente usa muitas vezes máscaras para a gente mesmo. A gente não quer olhar para dentro, né? Então, quando está todo mundo reclamando, cara, você está difícil, você está complicado, não sei o quê, você pode não estar até essa totalidade, nesse percentual tão grande de reclamações, mas tem alguma coisa que não está funcionando. Isso aí é fato, né? Então, a primeira coisa é reconhecer que, não, se está todo mundo falando que eu estou difícil, pode ser que eu esteja. E aí eu vou começar a parar para observar como eu estou funcionando, né? Então, assim, quando eu tenho uma reação desmesurada, eu explodo, eu xingo, não sei o quê, né? Isso é uma atitude de quem não tem inteligência emocional. Pô, mas a torcida do Flamengo, do Fluminense, todo mundo não tem. A grande maioria não tem. E não tem porque ela não aprendeu isso na escola. Ela não aprendeu a lidar com as emoções, ela não aprendeu que emoções existem, não devem ser negadas, entendeu? Raiva é raiva, todo mundo tem. Medo é medo, todo mundo tem. Nojo é nojo. Então, assim, as emoções básicas, todos nós temos. O princípio da inteligência emocional é admitir que tem, saber o que vai fazer com ela. Esse é o segredo, saber o que vai fazer com ela. Porque quanto mais eu não controlo essas emoções, mais difícil eu fico. E aí eu fico difícil com os outros e com certeza comigo, eu também tô difícil pra caramba. Eu era uma pessoa muito difícil. Tinha dia que eu dizia, cara, eu tô tão insuportável que se eu pudesse eu saía de mim. Eu fugia de mim mesma. E eu comecei esse processo, assim, quando eu tava com uns 30 anos, eu brigava com meu ex-marido, com a minha sogra, com a minha mãe, com o meu irmão, brigava com a minha cunhada. Aí, graças a Deus, veio uma luz e eu falei assim, cara, se eu tô brigando com o mundo inteiro, o problema não deve ser do mundo. O problema é meu. Aí eu fui para terapia. E aí, lá naquela época, alguns anos, lá na terapia, eu
consertei algumas coisas, mas eu cheguei na terapia e falei assim para a terapeuta, olha, eu não vim aqui por causa de mim. Eu vim aqui por causa da minha filha, porque nós temos uma relação muito difícil e eu tenho que trabalhar minha filha. A última pessoa que eu conversei foi sobre minha filha. As questões todas eram comigo, né? E aí o que acontece? Nós temos esse comportamento difícil, vou explicar uma outra construção para a gente poder chegar no final e entender. Olha o que acontece. Nós, todo ser humano, nós não somos a nossa personalidade. Nós somos a nossa essência. E a essência do ser humano é amor. A Lili fala sério, tem gente que não ama. Ela deixou a personalidade tomar conta dela e se perdeu da essência. A essência do ser humano é o amor. E a busca da humanidade sempre é ser amada e ser aceita. Então, tudo o que eu faço é para que eu me sinta amado ou aceito. Pô, mas se eu tiver uma atitude, eu matei alguém, eu tive uma intenção positiva. A PNL fala, toda intenção é positiva. Se não foi positivo para você, tudo bem, foi para mim. A intenção é positiva, assim, o que eu faço sempre de forma... Eu nunca vou fazer alguma coisa contra mim. Todas as intenções são positivas. Eu não faço nunca alguma coisa contra mim. Aí, numa palestra, alguém falou, ah, tá, e quando eu me saboto? Continuo fazendo a favor de mim. Porque quando eu me saboto, eu tenho ganhos lá na minha infância com meu pai e com a minha mãe. Entende? Então, a gente só faz coisas, mesmo que eu te prejudique, não é a intenção positiva não é para você, é para mim. Então, eu posso te prejudicar, mas a intenção é para mim, tá? Então, o que acontece? A busca da humanidade é ser amado e ser aceito. Se acontecer algum evento na minha vida em que eu não me senti amado ou aceito, eu explodo. Eu xingo, eu brigo. Na hora que eu explodo, que eu xingo e que eu brigo, não é a minha essência que está atuando, é a minha personalidade. Entende? E o que é a personalidade? A gente vem ao mundo, como eu falei, puro, inocente, essência e amor, ok? Então eu vou fazer uma construção para vocês entenderem. Estou lá na barriga da minha mãe está grávida, na maior felicidade do mundo, e aí de repente eu começo meu pai chega para minha mãe e fala assim, olha, eu perdi o emprego. É óbvio que minha mãe vai ficar insegura, né? E aí cada vez que eu me mexo na barriga, a mãe lembra, caramba, meu marido ainda não arrumou um emprego, como é que vai ser o futuro dessa criança? Essa mãe começa a ficar com medo. E aí quando ela fica com medo, vem essa emoção nela, o sangue que a maior parte na gravidez vai para o útero para ficar quentinho e macio, tem que vir para essa mãe, porque ela está emocionalmente descompensada. Quando esse sangue vem para ela, o útero fica frio e duro. Quando o útero fica frio e duro, o que essa criança entende? Estou sendo rejeitado. Essa mãe não rejeitou esse filho, mas a criança não tem o telefone para perguntar o que está acontecendo com a mãe. Ou o que está acontecendo aí? Não tem. Então, o entendimento dela é, não me querem. Então, às vezes, já nasce a criança com o sentimento de rejeição. E aí, isso aí, ó, é uma pontinha de um programa emocional que vai juntar com as emoções para a gente construir nossa personalidade. Deixa eu continuar. Aí, depois que a gente nasce, vem a fase da amamentação. Chorei, chorei, peito. Chorei, chorei, peito. O que essa criança entende? Quem não chora, não mama. Se eu chorar, eu vou ganhar atenção. Ok? Ou pode ser o contrário. Chorei, chorei, me deram de tudo, mas não tiraram a dor que eu tava, porque eu não conseguia verbalizar que eu tava com dor. E aí, o que acontece? Quando eu choro, e também não me atende, tanto quando eu choro muito e ganho atenção, ou quando eu choro muito e não sou atendida, eu desenvolvo o sentimento de abandono. A dor do abandono. Por quê? Minha mãe me aceitou, passei uma gravidez maravilhosa, supondo que não tenha tido a sensação de rejeição, mas pode ter também, tá? A gente pode ter todas. Aí quando a gente tem todas é quando a gente tá difícil pra caramba, que a gente tem que correr e trabalhar a inteligência emocional. Mas aí assim, me senti abandonado, porque não atenderam as minhas demandas. Ok? Passado um tempo, vem aquela fase que a gente começa a verbalizar, fazer gracinha, falar, não sei o quê. Aí a mãe fala isso, fala aquilo, a criança começa a falar. Um belo dia a criança não tá afim de falar. Aí a mãe fala, você é chato, você é bobo, você é tão antissocial, você tá isso aqui. A criança se sente manipulada. Então assim, até um ano ela já teve dor da rejeição, dor do abandono e dor da manipulação. Aí passa. Aí vem a fase de sair das fraldas, né? Que a grande maioria das pessoas acha que 2 anos e meio, 3 anos é a idade de sair da fralda. Ah, vamos sair da fralda, já tá entendendo, já sabe sentar, vamos sair da fralda. Tá tudo errado. A criança só deve sair da fralda quando ela consegue
Subir e descer a escada sem tocar em lugar nenhum. Porque quando ela consegue subir e descer, ela já tem força nas pernas. E quando ela tem força nas pernas, o esfíncter dela já está desenvolvido. Então, quando ela consegue travar e segurar as fezes, a urina. E aí, o que acontece? A gente vai trocar a fralda da criança antes mesmo disso acontecer. Porque a gente acha que 2 anos e meio é a idade. Aí bota a criança no piniquinho, a criança vai lá, faz xixi, cocô. Ah, que lindo, não sei o quê. Um belo dia a criança chega e fala, cocô, já fez. Aí o que a gente faz? Poxa, filho, por que você não usou pra mamãe? Ai, que feio, você estava tão bonitinha, agora você tá feio. Essa criança se sente humilhada. Ela tá fazendo o que é literalmente sujo, ainda tá tomando bronca. Aí ela desenvolve a dor da humilhação, ok? E aí a última fase é a fase lá dos 5 anos, quando a criança começa a desenvolver a sexualidade dela, ela começa a perceber que as pessoas vivem em pares, pai com mãe, vô com vó, tio com tia, e ela é a princesa do papai. É a princesa do papai, é a vida do papai, o papai ama, mas o papai dorme com a mãe. E essa criança não entende como é que ela pode ser a princesa do pai e o pai dormir com a mãe. Então ela começa a triangular com essa mãe. Ela começa a disputar o pai com essa mãe. É óbvio que a relação do adulto é muito mais forte do que a relação do pai com o filho. Então ela não vai conseguir entrar nessa relação. E aí quando ela não consegue, ela desenvolve a dor da traição. E aí se a gente desenvolver tudo, ferrou. A gente vai estar dificílimo. E isso acontece. E acontece assim, não foi porque o pai e a mãe fizeram. Foi porque a criança teve. Entende? De repente, por isso que a adolescência é tão gente, o meu mestre entrou. Oi? A adolescência, né? De repente é tão repleta de sentimentos conturbados por isso. É a idade mais linda, é a idade mais linda. E é difícil, né? Então, o que acontece? A criança, a gente vai desenvolvendo esses programas emocionais, ok? Até aí tá claro? Vamos continuar então. Então, emoções existem. Elas não devem ser negadas. Eu só tenho que saber o que eu vou fazer com ela. Ok? Então, as emoções básicas são as positivas, amor e alegria. E as negativas, raiva, medo e nojo. São essas as emoções que a gente tem. Raiva, medo, tristeza e nojo. Quando eu junto 2 emoções, eu faço uma terceira emoção. Eu faço um programa emocional. E daí vai desenvolvendo. Tem equações. Eu sou de matemática, eu amo equações, e tem equações emocionais. Eu até vou dar uma colinha para vocês depois, vocês vão ver que a coisa faz super sentido. Então, o que é o princípio da inteligência emocional? Primeiro, eu tenho que me conhecer, né? Aí vocês podem me perguntar, Lili, como eu vou me conhecer nesse momento de pandemia? Nesse momento de estar em casa, tá complicado, eu não consigo sair de casa, eu não consigo fazer curso, eu não consigo aprender com você, eu não consigo nada. Bom, se vocês quiserem, eu posso depois, se vocês quiserem, a gente pode marcar uma outra live para eu falar dos tipos de personalidade do Eneagrama, que já vai ajudar muito vocês a se conhecerem, porque a gente desenvolve a nossa personalidade de acordo com esses entendimentos dessas 5 fases que eu falei, ok? Então, primeiro eu preciso me conhecer, porque às vezes a gente nega emoção. Ah, eu não tenho isso. Por exemplo, eu trabalho com florais de bar, eu falo para alguém sobre, ah, você tem raiva? Não, eu não tenho raiva. Porque assim, a gente foi criado dizendo que raiva é feio, que medo é feio, que inveja é feio. A gente diz que não tem, mas a gente tem. E assim, às vezes a gente não enxerga, então eu preciso primeiro me conhecer. E aí depois que eu me conheço, é o seguinte, eu explodi. Na hora que eu explodo, depois que eu me conheço, na hora que eu explodo, só um instante, eu acabei de aprender. Eu não vou virar Madre Teresa de Calcutá. Não vou. Eu já trabalho com isso há anos e de vez em quando eu me pego escorregando. Só que a diferença é, antigamente eu explodia e ficava com aquilo tomando conta de mim. Porque assim, se eu explodo e esse lixo vai todo para fora, maravilha. O grande problema é que 30% respinga no outro e os outros 70% ficam dentro de mim. E é esse lixo que fica dentro de mim que me gera doença. Entendeu? Então, eu explodi. Ok. Aí é assim, quando você se conhece, teve uma reação desmesurada, alguém fez alguma coisa para você que disparou um gatilho de você lembrar de um daqueles programas lá da infância. Alguém fez alguma coisa que você ou se sentiu abandonado, ou rejeitado, ou humilhado, na mesma hora você vai lá e vai reagir, ok? E aí, quando você reage e você não se conhece, você explode, fica aquela coisa intensa. Quando você já se conhece, você explode, é como se fosse desenho animado, você vai lá assim, ó, vai lá e fala, e volta, como se estivesse freando, você fala, caramba! Então, esse é o primeiro passo da inteligência emocional. É perceber
que aquela atitude que você teve extrapolou. Porque agora você já se conhece e fala, cara, não tem necessidade de ser isso tudo. O segundo passo é raciocinar em cima dessa emoção. É parar, tô lá xingando, aí para e fala, não, beleza, desculpa, se recolhe, e aí vai tentar entender por quê, o que me levou a agir dessa forma. O que está acontecendo comigo que me incomoda a ponto de eu tomar essa atitude? Então, o primeiro passo é identificar que eu realmente explodi. E aí dou aquela freada, é natural. Depois que você entra nesse processo de autoconhecimento, sinto dizer que é um caminho sem volta. Né? Assim, entrou para se conhecer, não tem mais desculpa de que agora não sabe. Aí a responsabilidade é exatamente de quem foi. Tanto que o bálsamo da ignorância é ótimo. Quando você não conhece, você fala, eu não sabia. Mas depois que você conhece, a responsabilidade é sua. A gente não vai virar santa, eu não virei santa, entende? Mas a gente fica mais cuidadoso. Não tem aquele papo de orar e vigiar da igreja? Não é orar e vigiar a vida dos outros. É orar e vigiar pensamento, sentimento e emoção. Porque depois que você já conhece, você fala, cara, não tem necessidade de ser isso tudo. Eu estou metendo os pés pelas mãos, eu estou exagerando, é desnecessário isso. Então, o primeiro passo é percebo. Segundo passo é, depois que passa o instante da explosão, é parar e pensar o que está acontecendo, o que aconteceu comigo, que mexeu tanto comigo a ponto de eu ter esse tipo de reação. Então, esse segundo passo é raciocinar para descobrir o que acontece comigo e começar a voltar nas minhas histórias e ver como outras vezes eu já explodi assim, se o teor do tema da minha explosão é o mesmo, que possivelmente é o mesmo tema. Ok? O terceiro passo é entender. Agora eu já sei. Exatamente, se perceber. Agora eu já sei que eu estou explodindo porque eu tenho aquela minha questão lá de trás que eu tenho que trabalhar. E o último passo é administrar. Então, assim, eu percebo na hora a explosão, me pergunto o que aconteceu ali que me leva lá para as minhas histórias. Lembra das 5 fases iniciais? Que me leva lá para as minhas histórias, entender por que aquela dor ainda existe e depois administrar. Não, agora que eu já entendi, eu não tenho necessidade de explodir dessa forma. Então, assim, esse é o processo da inteligência emocional. E aí você vai falar, mas Lili, na quarentena, eu e meu marido, a gente está pegando fogo, o couro está comendo aqui em casa, está um matando o outro. Então, eu sugiro que, às vezes, é melhor a gente ser feliz do que ter razão. Entende? Muitas vezes você tem razão e não adianta nada. A sua razão não vai adiantar nada. Então, explodiu, respira fundo. E qual dos dois? Sempre tem um que é mais fácil. Esse que é mais fácil, segura a onda. Vai para um canto, vai pensar. Ai, Lili, mas me dá um negócio que não sei o quê. Se o outro não der esse negócio, pede que o outro espere. Entende? Mas alguém tem que... Não tem aquela história, alguém tem que ceder? Alguém vai ter que ceder, porque estão os dois debaixo do mesmo teto. Se não consegue conversar, fica quieto, não espeta, não provoca, respira fundo, até passar esse momento. Existem ferramentas para isso? Existem. Né? Hoje existem muitas ferramentas. Você tem barra de axis, você tem floral de bar, você tem teta healing, tem hipnose, tem uma série de coisas, mas tem coisas que ainda nesse momento a pessoa não pode fazer. Né? Não pode, por exemplo, barra de axis, que é contato, toca na cabeça, tem gente que está com medo de ter contato físico, não pode. Então, a única coisa que hoje eu acho que dá para fazer, que eu tenho feito por telefone online, é floral de bar. Porque floral trabalha a nível de emoção, vai equilibrar suas emoções. Então, assim, inclusive as pessoas que já faziam florais comigo, estão dizendo, Lili, floral tá segurando a minha onda legal. Porque já era para estar subindo pelas paredes. E aí eu não estou subindo pelas paredes porque está equilibrando as minhas emoções. Porque os florais, eles trabalham a nível de emoção, ele não é remédio. Então, equilibrou a emoção, se segurando e você vai viver melhor nesse momento, tá? Mas então, assim, voltando, você está convivendo com alguém, essa pessoa é uma pessoa difícil. Se você percebe que, mesmo você quase morrendo, se você percebe que consegue segurar a onda, segura. Segura, se recolhe.
vai para um canto, pega um livro, vai ler. E aí, assim, então o primeiro passo é esse, né? Entender e identificar. E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo de uma história que eu vivi, que eu acho que ajuda muito para as pessoas, né? Assim, eu era muito orgulhosa, né? Lembra que eu falei que com 30 e poucos anos eu fui bater na terapeuta e falei, o problema não é meu, o problema é da minha filha. Minha filha não tinha problema nenhum. Quem estava estragando a garota era eu, porque eu era difícil pra caramba. Tem até pena dessa menina, coitada da garota. Eu vou ter que pagar terapeuta pra ela também. De tanto que eu... Ela deve estar aí ouvindo, deve estar se escangalhando de rir. Mas aí o que acontece? O problema era meu e eu não queria admitir. Eu era extremamente orgulhosa e não queria admitir que a questão era minha, certo? Então, o que acontece? Nesse momento que está difícil, nesse momento que está muito difícil, alguém tem que ceder. Alguém tem que se recolher, vai para o canto, não briga, cede para ver se passa. Para esperar passar essa fase. Então, assim, aproveitem esse momento, gente, para ler, para ouvir música, para dançar, entende? Porque, assim, e além do mais, é o seguinte, quando a gente não tem... Deixa eu falar uma outra coisa também que vai ajudar. Deixa eu só ver o tempo aí, como é que tá de tempo? Porque tem tanta coisa para falar que o tempo é curto. Estamos no meio, mais ou menos, meia hora. Então você vai me avisando, porque eu vou falar pra caramba e vou acabar me perdendo. Tem muita coisa. Esse papo rolaria umas 3 lives, no mínimo, pra gente poder falar de tudo, né? Então, o que acontece? Outra questão que tá rolando agora com essa questão da pandemia. É tragédia em cima de tragédia, é noticiário com desgraça. Pessoal postando em rede social, desgraça, e é isso, tô morrendo. Gente, presta bem atenção. O universo é vibração. Nós somos vibração. Pensamento, sentimento e emoções vibram, ok? E tudo no universo vibra. Então, o que acontece? E essa vibração, ela é medida em hertz. Né? Então, como se fosse assim, olha, presta atenção, isso aqui é uma onda. Ok? Quando eu vibro, no mínimo, na vibração do planeta Terra, na mesma onda do planeta Terra, eu estou vibrando assim. Eu não estou em sintonia? Não está com um desenho igualzinho? Ó, eu estou em sintonia. Quando eu estou em sintonia, tudo que acontece vai acontecer em sintonia. Então, é quando a gente está vivendo um momento bom da vida da gente que tudo dá certo. As coisas fluem. É como remar contra a maré, digamos assim também, né? Exatamente. Quando eu estou nesse momento aqui, ó, no mesmo movimento, as coisas fluem. Então, é quando a gente está vivendo aquele momento de vida maravilhoso, está dando tudo certo. E aí, o que acontece? A minha sintonia está no mínimo da Terra. Obviamente, o meu padrão de vibração está alto. Né? Então, depois eu vou falar um outro negócio para vocês, me lembra da pirâmide. Quando eu começo a vibrar, pirâmide das emoções, me lembra, senão eu vou me perder. Tá. Beleza. Quando eu começo a vibrar, a onda está fazendo isso, eu tô assim, ó, é quando dá tudo errado para mim. Aí, às vezes, a pessoa fala, caramba, tá dando tudo errado, eu perdi o emprego, eu perdi isso, eu brigo com, eu brigo... Gente, quando a vida começa a embolar pra gente, é simplesmente porque a gente não tá vibrando no padrão mínimo de emoção positiva que a gente tem que ter. E aí, eu escutava esse papo de vibrar, eu não entendia. Que vibrar é esse? Eu juro. Eu ouvia essas conversas e não entendia. Até o dia que eu conheci a pirâmide. Eu falei, caramba, é isso? Então, eu vou dar uma cola. Vocês vão procurar depois no Google, pirâmide das emoções. É uma pirâmide invertida. E aí tem umas faixas vibracionais das emoções que a gente tem e que mostram em que nível emocional eu estou. Então, digamos, o padrão da Terra é em 210 Hz. Só que, às vezes, algumas pirâmides arredondam para 200. Então, a emoção que está nesse nível de 210 é coragem. Então, o mínimo que eu tenho que ter é coragem. Tudo que está abaixo de coragem, eu estou abaixo do padrão vibracional. E aí, esse vírus, o padrão do vírus é baixo. Mas se eu estou aqui embaixo, ele me atinge. Ele vai me atingir. Porque quando eu vibro com energia negativa, e estou com medo, estou com emoções negativas, o que vai acontecer? A minha imunidade vai baixar.
Quando a minha imunidade baixa, o vírus vai lá e, opa, pegar isso aqui, que isso aqui tá mole, vai lá e encaixa. Então, eu tenho que vibrar no mínimo com coragem. Medo, inveja, raiva, baixa autoestima, tudo isso está abaixo de coragem. Entende? Então, se eu estou dentro de casa com o meu marido, que eu tenho vontade de matar, é óbvio que a raiva está ali. Se eu fico vibrando desse jeito, é óbvio que a minha imunidade vai baixar. E todas as doenças são emocionais. Inclusive, uma vez eu dei uma palestra na ELERJ, falando disso, e alguém que assistiu falou, eu discordo. É assim, eu tenho feito outros estudos, existe um estudo chamado 5 Leis Biológicas do, acho que é Hammer, um doutor alemão, Hammer, da biomedicina. E ali está tudo explicado, tudo é emocional. Todas as doenças são emocionais. E aí o que acontece? Quando eu estou com as minhas emoções, padrões de emoções baixos, é óbvio que eu vou pegar a doença. Tá fazendo sentido para vocês? Então, assim, aí outro dia eu postei até no Facebook e no Instagram, na minha página, a pirâmide. Aí alguém botou assim, ih, Lili, eu tô bem. Olha só, eu tô altão, eu tô lá na alegria. Nossa, eu tô poderoso. E eu vi que a pessoa estava toda ferrada, emocionalmente. Ela estava vibrando porque ela estava na alegria. Eu falei, é só, você tem que ler essa pirâmide, maravilha, que em algum setor da sua vida você tem alegria. Mas se você, em qualquer outro setor, tiver uma dessas emoções abaixo, você começa a contar de baixo para cima. Então, por exemplo, eu estou lá com o meu namorado feliz da vida, eu estou vivendo alegria. Mas o couro está comendo aqui em casa na minha família. O que vai contar? É a alegria lá de cima ou é o couro que está comendo aqui embaixo? É o couro que está comendo aqui embaixo. Porque eu tenho que equilibrar essa emoção, porque é essa que me contamina, a outra não. A outra me contamina positivamente. Então, quando eu pego essa pirâmide, eu tenho que ler e entender, que já ajuda muito no autoconhecimento. Assim, se eu não consigo fazer enneagrama, vocês podem até entrar no YouTube, eu tenho tem vários vídeos meus falando sobre todos os tipos do enneagrama. Tá lá no YouTube, é Liniana Leal, vocês podem ir lá, tem um monte de vídeo falando de todos os tipos de enneagrama. Na minha página do Facebook também tem vídeos falando de enneagrama. Eu fiz um monte de live agora, nesse período de quarentena, falando de enneagrama, falando de inteligência emocional, só faltou, acho que, falar de PNL. Né? E falei de florais de Bach também. Então, assim, se vocês quiserem, já podem pegar lá ajuda, porque a forma como eu falo dos tipos já vai ajudar vocês a se encaixarem no tipo de comportamento dos tipos do enneagrama e começar a perceber como é que você funciona. Porque você vai entender até por que você funciona daquela forma. O que te levou a entender como você funciona daquela forma, né? Então, o que acontece? Eu tô vibrando mal. Tô lá com a minha vibração abaixo. Eu não fiz enneagrama, não entrei nas páginas, não consigo achar nada. Pega essa pirâmide e olha qual é a emoção mínima que você tem. Se pintou na raiva, eu não sei nem que número tá a raiva. Opa, se eu tenho raiva, meu padrão tá baixo. Então eu vou trabalhar essa raiva para ela não me contaminar. Mas Lili, como que eu trabalho a raiva que aquilo me dá um negócio? Então assim, no primeiro momento é entender que tem raiva, não negar a raiva, emoção existe, todo mundo tem, ninguém vai virar santo, a gente leva anos trabalhando essas emoções negativas e vai levar muito mais anos, vidas, para trabalhar positivamente, mas já identificando, já é o primeiro passo. Eu realmente tenho raiva, eu realmente tenho nojo, eu realmente estou triste, eu identifico a emoção, preciso identificar, e vou trabalhar. Lili, não estou conseguindo trabalhar sozinho, para mim está muito difícil. Aí tem que buscar ajuda de um terapeuta, né? E é o que eu falo. Hoje, nesse momento de pandemia, ou você vai fazer terapia, como eu faço terapia até hoje. Porque quem trabalha com esse tipo de coisa tem que estar sempre equilibrado, né? Todo terapeuta tem que ter um terapeuta. E aí o que acontece? A minha terapia é feita por telefone, porque não dá para ir no consultório. Então, assim, não consigo ter uma terapia. Vai fazer floral. Vai fazer, pede reiki à distância, pede alguma coisa que equilibre suas energias, porque vocês precisam equilibrar as energias o tempo todo. Como ficar vibrando, atravessando... Então, exatamente, a gente atravessa períodos conturbados. Então, foi o que eu expliquei, olha, Rosimeire Borges, explicar rapidinho. A gente está vibrando mal, certo? A gente já sabe que essas emoções nos prejudicam. Gente, medo é uma emoção
que bate lá embaixo. O medo bate lá embaixo. Então, o que acontece? Vibra lá embaixo. Então, o que eu tenho que trabalhar? Não vou ver notícias negativas. Ah, Lili, vou ficar alienado? Não, você é médico. Não, você vai resolver o problema? Não, você é político? Não, você vai resolver? Não. Para que tu vai ver? Não tem que passar por isso? Passa sem olhar. Ó, yoga é excelente. Então, assim, se eu não sou médico, se eu não sou político, se eu não sou da saúde pública, se eu não sou nada, para que eu vou ficar vendo desgraça? Eu vou vibrar de outra forma. Então, assim, vai dançar. Ah, Lili não gosta de dançar, vai fazer artesanato. Ah, não gosta de fazer nada, vai fazer faxina. Faz qualquer coisa. Vai bater papo com amigo, manda mensagem como é que o amigo tá. Quantas vezes, olha, outro dia mesmo, uma menina botou assim, um post meio tristinho, eu corri e fui lá falar com ela. Aí mandei uma mensagem para ela, falei, Lili, cara, você caiu do céu. Era tudo que eu estava precisando ouvir nesse instante. Então, assim, se você não tem nada para fazer, nada, não gosta de nada, vai tentar ajudar as pessoas. Vai elevar o seu padrão de vibração, porque senão você vai cair. Vai cair. Então, assim, a gente só vê tragédia. Tragédia. Tem um grupo de familiares que todo dia só tem desgraça. Eu nem leio. Eu nem leio, porque eu não vou poder mudar a situação. Não é questão de ser alienada, é questão de me preservar. Nesse momento, a gente tem que se preservar de notícias ruins. Nesse momento, a gente tem que se preservar de emoções negativas para a gente poder vibrar e sintonizar com coisa positiva e não baixar a nossa imunidade para o vírus pegar a gente. Então, medo é a pior coisa que tem. Eu estou com medo, ferrou. Minha imunidade vai baixar, eu posso pegar. Então, vou trabalhar emoções positivas. Ah, Lili, mas eu não consigo perder o medo. Então, eu volto a falar. Quando eu não consigo, tu vai ter que buscar uma terapia para te ajudar nesse momento. Porque se estiver muito difícil, não tem outro caminho. Né? Então, assim, dançar te bota com um padrão altíssimo. Ou, por exemplo, eu ouço música o dia inteiro. Meu filho passa para casa e fala, minha mãe é uma retardada. Tem horas que eu tô sambando, tem horas que eu tô dançando forró. E é o dia inteiro. Porque assim, eu não tinha tempo de dançar. Então agora eu vou dançar. Entende? Eu não tinha tempo de ver filme. Agora eu vou ver filme. Eu não tinha muito tempo de ficar no Facebook. Agora eu fico no Facebook, bato papo com todo mundo, interajo com todo mundo. Só falo besteira, só falo abobrinha, passo o dia rindo. Se você vibra dessa forma, é muito difícil você passar por esse período de pandemia. Não, porque tá tudo de boa. Já que eu não tenho aquele papo que não tem remédio remediado, está? Eu não tenho o que fazer, então eu vou rir. Entendeu? Vou rir, vou falar besteira, vou ler um monte de besteira, vou ler um monte de post de abobrinha e vou rir. Mas eu preciso me equilibrar emocionalmente de forma positiva. O que ficou faltando eu falar? E vem meu tempo aí, como é que tá? Faltam uns 15 minutos. Você falou da pirâmide de emoções, então vai... Não pediu para te lembrar, mas foi. 15 minutos? Já falei tudo que eu devia? Não, tem muito. Eu tenho certeza que tem muito mais a falar aí. Então vamos usar. Não, mas já falei tudo que eu pedi para você anotar aí, não, né? Você pediu para anotar só pirâmide de emoções. Ah, tá. Então deixa eu falar duas coisas para vocês, para ver se ajuda. Uma é... Lembra que eu falei que eu sou de matemática e que adoro equação e que tem equação nas emoções também? Então, assim, vou dar duas colas para vocês entenderem como funciona. Programas emocionais. Por exemplo, o que é o ciúme? Ciúme é a soma da raiva com medo. Quando eu tenho um acesso de ciúme, quais são as emoções que estão por trás desse ciúme? Raiva daquela terceira pessoa que entrou no meu meio e pode desestabilizar aquilo que eu considero meu construído. E medo de perder o meu objeto de afeto. Então, quando eu tenho uma reação de ciúme, o que está por trás? Raiva e medo. Se eu estou com raiva e medo, eu estou com medo de perder, qual é o programa que está lá atrás? Qual foi o que aconteceu comigo lá atrás com medo de perder? Pode ser medo do abandono. Então, dentro de mim tem uma criancinha que lá atrás se sentiu abandonada e hoje, toda vez que acontece alguma cena parecida, aquilo é um gatilho para eu acionar a minha criança de novo. O nome dessa criança é inconsciente. E o nome desse adulto que explode com alguém que me colocou ciúme é consciente. De forma consciente, eu estou com raiva daquela pessoa. Mas, na verdade, não é daquela pessoa. Aquela pessoa foi um instrumento que apertou o gatilho e me levou lá para a minha infância.
Entende? Então, dentro da gente tem um monte de criança ferida. E enquanto eu não acolho essa criança, enquanto eu não protejo essa criança, o meu adulto fica difícil. O meu adulto vive a personalidade, não vive a essência. E aí a gente vai crescendo, vai construindo esses mecanismos de defesa, né? Por exemplo, se eu tenho medo de ser rejeitada e eu fiz alguma coisa e me senti rejeitada, opa, não faço mais isso. Aí eu vou criando um monte de muro, parede, armadura. Aí quando eu tô lá geralmente é pros 30, o 30 que começa a dar nó na cabeça. Olha, eu juro por Deus, eu não trocaria a minha idade por 30 anos nunca, mas nunca. E cabeça de 30 anos é uma droga, porque está sempre em crise. É a idade que começa a crise. É uma idade linda, é a idade mais produtiva, mas a cabeça começa a entrar em crise. Dos 30 aos 40, ferrou. 40 é a idade do chuto pau da barraca, começa a brigar. Não, agora eu vou à luta. Depois dos 50, juro, eu não troco a minha idade por nada, porque você vai ficando mais velho e você vai entendendo tanta coisa, você fala, caramba, tanta besteira que eu fiz. Tanta coisa boa por falta de entendimento. Então, se vocês que são mais jovens, se já conseguirem entender agora, vocês vão ter uma idade mais velha, uma idade adulta, muito mais plena do que a que eu tive, porque eu fui entender um pouco mais velha. Entende? Mesmo com terapia, eu não entendia. Eu fui entender a partir dos cursos, dessas formações todas que eu fiz. Né? Mas vamos voltar aqui. Dentro da gente tem criança ferida. Então, eu só consigo ser um adulto pleno quando eu acolho a minha criança. Se eu não acolher a minha criança, eu não vou ser um adulto pleno. É coisa de 1 mês, 2 meses aí, eu vivi uma situação que naquela situação eu me senti abandonada. E olha que eu já conheço tudo. Né? E eu me senti abandonada, eu fiquei mal. Eu não briguei, porque agora eu trabalho em inteligência emocional, mas eu falei, cara, não tá legal. Fui conversar e não gostei daquilo. Eu falei, cara, eu tô me sentindo abandonada. Eu falei, peraí, por que eu tô com essa dor? E aí, eu sou ciclista, então assim, uma outra coisa que eu também sugiro a vocês, eu pedalo, mesmo com a pandemia, eu pedalo todo dia. Eu saio 5h30 da manhã de casa com máscara e vou pedalar. Entende? Não tem ninguém, tô lá pedalando, volto para casa. Eu já ganhei meu dia, porque eu fiz atividade física. Eu fiz exercício, 5, 5h30, 6 horas, 7, 8 horas eu tô em casa. Eu pego o sol da manhã, entendeu? Eu pego o sol e aí assim... Já liberei minha endorfina, passo o resto do dia de boa. Aí eu passo o resto do dia dançando. Nem sinto falta, tanto que eu não estou nem saindo, eu só vou ao mercado, mais nada. Mas estou conseguindo porque eu estou fazendo alguma coisa que eu amo. É assim. Então, outra coisa que tem que falar de amor, peraí. É muita coisa. E aí o que acontece? Nesse dia que eu me senti abandonada, eu peguei minha bicicleta e fui pedalar. E aí no meio do caminho eu falei, o que está acontecendo? Aí eu comecei a chorar. Eu falei, cara, a sua questão não é com a pessoa de hoje. Se você não tivesse a dor do abandono, o que a pessoa fez não te deixaria com dor. Mas te deixou com dor porque você ainda tem a dor do abandono. Aí chorei, meditei, acolhi a minha criança e falei para ela, a partir de hoje, quem cuida de você sou eu. Você não precisa mais se vincular à mãe e ter aquela dor do abandono. Porque eu sou adulto o suficiente para cuidar de você. Acolhi a minha criança e fui embora. Passou. E foi bom que, como eu já tenho inteligência emocional, eu não briguei e não explodi com ninguém. E depois ainda falei para a pessoa, vim aqui te agradecer, porque o que você fez foi um instrumento, você foi um instrumento para me mostrar que eu ainda tenho aquilo. E você me ajudou. Entende? Então, isso é trabalhar a inteligência emocional. É entender que quando alguém faz alguma coisa pra gente, na verdade, a dor não está nesse alguém. A dor está lá atrás. A dor está lá na infância, está lá, e a gente tem que voltar e entender o que aconteceu. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. Ai, ferrou. O que mais que eu tenho que falar aqui? Eu já até me perdi. É tanta coisa que eu já me perdi. Então, o que acontece? Falei do ciúme. O que é inveja, gente? Outra equação que eu vou dar para vocês. Inveja é a admiração muito grande dividida pela autoestima. Se a minha autoestima... Ao contrário, a autoestima dividida pela admiração. Se a minha autoestima peraí que eu estou embolando aqui. Ao contrário. É a minha admiração menos a autoestima. Então, assim, se eu tenho
uma autoestima grande, e a minha admiração, a minha autoestima é maior que a minha admiração, a minha inveja vai ficar negativa. Deu para entender? Porque quando é negativo na matemática, confunde. Por exemplo, ó, se eu tiver 2 e tirar 6, vai faltar ou vai sobrar? Se eu tenho 2 e tiro 6, vai faltar 4, não é isso? Tenho 2, tenho que pagar 6. Vou ficar devendo 4. É a mesma coisa. Para minha inveja ser negativa, para ela ter um grau pequeno, a minha autoestima tem que ser muito maior do que a minha admiração. Tá fazendo sentido? É porque assim, quando eu dou as palestras, eu vou para o quadro, aí mostro a conta matemática com número, depois eu levo para as emoções. Mas eu só quero que vocês entendam que esses programas emocionais são sempre a soma de 1, 2, 3, 4 emoções. Quando eu junto aquilo, eu crio esse meu programa, ok? Aí voltando rapidinho lá nos 30 anos. O que acontece com os 30 anos? A idade que eu entro em crise. Então, eu começo a repensar a minha vida, eu repenso as minhas escolhas, eu repenso em que estado a minha vida está, a minha profissão. A idade que a gente começa a questionar, né? É quando a cabeça dá nó. E aí é a hora que a gente começa a parar e fala assim, cadê aquele garotinho tão sonhador? Cadê aquela menina tão sonhadora? Cadê aquela menina tão produtiva que às vezes ela está procrastinando? Cadê aquela menina tão romântica? Cadê aquele garoto tão bonzinho? Eu me perdi. Entende? E quando a gente olha para dentro e a gente vê que a gente se perdeu, nada mais é porque a gente não está mais deixando viver a nossa essência. A gente está vivendo o quê? A gente está vivendo a nossa personalidade. Nós não somos a nossa personalidade. Nós somos a nossa essência. Então é a hora que a gente tem que voltar e buscar a nossa criança. Porque a nossa criança é a nossa essência. É um instante em que a gente é puro, que a gente é inocente e vive a pureza. E vive o amor. Então, quando a gente está muito difícil, para tudo e vai acertar. Porque a gente não está vivendo a nossa essência. A gente está simplesmente vivendo a nossa personalidade. E nós não somos esse ser que tem uma armadura, por dentro está destruído e por fora tem uma armadura. Inclusive, vou deixar até a cola de um livro. Como é que é? O homem que vive... O cavaleiro na sua armadura. Acho que o nome do livro é esse. O cavaleiro que vive na armadura, dentro da armadura. É a história de um cara, é um cavaleiro medieval e ele vive dentro de uma armadura, mas ele usava tanto essa armadura para salvar o mundo, para salvar as donzelas do castelo, que o filho não via mais o pai. Então o filho dizia para a mãe, mãe, eu não vejo mais meu pai, porque ele não tirava a armadura. Ele chegava em casa, dormia com a armadura, acordava com a armadura, porque de noite podiam ligar para ele, tinha uma donzela no castelo, ele tinha que socorrer. E aí ele passa o tempo todo com aquela armadura. E aí o filho fala para a mãe, mãe, eu não vejo mais meu pai. Aí a mãe pega uma foto e mostra para o pai. Na verdade, o que acontece? O pai é aquela foto, a essência. E ele hoje não está mais vivendo a essência dele. Ele hoje está vivendo a personalidade dele, que é a armadura. Que são essas armaduras que a gente constrói para se proteger do quê? Da sensação de não ser amado e de não ser aceito. Lembra que a busca da humanidade é ser amado e ser aceito? Se acontece alguma coisa em que eu não me sinto... Fala, Maurício, se acontece alguma coisa em que eu não me sinto amado... Foi meu aluno, deixa eu dar um oi para ele. Que eu não me sinto amado e aceito... Eu crio um mecanismo de defesa para me proteger disso. E esse mecanismo de defesa nada mais é do que a armadura. Que a gente começa a perceber lá pelos 30 anos. E aí, se eu não conserto, eu tô 30, eu tô ferrada, 40, eu tô ferrada, 50, eu tô ferrada, eu sou um adulto dificílimo. Cara, a vida pode ser tão leve e tão simples. Para que a gente complica? Para quê? Para quê? Tudo passa tão rápido. Para pensar. Aí a gente não deu atenção ao filho, a gente não deu atenção à mãe, a gente não deu atenção a ninguém, a gente não deu atenção pra gente, a gente não deixou a nossa criança sair. Então, assim, outra coisa que vocês têm que ter, pelo amor de Deus, façam isso quando acabar a pandemia. Busquem algo que vocês amem. A gente tem que ter algo que a gente ama. O que você ama? Você faz aquilo que você realmente ama? Pode ser que você não ame seu emprego, mas tem alguma coisa na sua vida que você faça com o que você ama. Porque quando a gente é apaixonado por alguma coisa, a gente se torna apaixonante. Porque você consegue vender para o outro aquilo que você ama. Ou, por exemplo, eu sou apaixonada por bicicleta. Eu pedalo
estrada, adoro isso, né? Aventura, sempre gostei. Outro dia eu peguei um aluno meu, de tanto conversar com ele, encontrei com ele na rua pedalando, tanto falar com ele sobre bicicleta, ele acabou de comprar uma bike e vai entrar no grupo. Porque ele viu que o brilho do meu olho era tão grande que ele falou, cara, eu quero viver isso. Sabe, eu quero ter essa felicidade. A gente tem que buscar. 4 minutos. Ai, meu Deus, a gente tem que buscar a felicidade. Né? Então, última coisa, deixa eu explicar para vocês rapidinho sobre PNL. Uma ferramenta quando eu tem alguma cena que me incomoda muito e eu briguei com meu marido, tô com aquilo ali me corroendo, o que eu faço? Fecho os olhos, crio a imagem mental da briga e aí, possivelmente uma imagem enorme, eu reduzo para o tamanho de uma televisão, eu reduzo para o tamanho de um computador. A imagem é a mesma imagem, mas você fica imaginando que está colocando numa tela. Coloquei na tela do computador, coloquei na tela do tablet, então repare que eu estou diminuindo o tamanho da tela. Coloquei na tela de um celular, de olhos fechados, eu boto o celular na minha mão e soco até quebrar a imagem toda. Abro os olhos, isso tudo de olho fechado. Abro os olhos, fecho de novo e revejo o tamanho. Possivelmente, o tamanho dessa imagem que está te consumindo vai diminuir. Ah, mas não acabou. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Até que chega uma hora que a imagem some. Quando a imagem sumir da sua mente, respiração também. Quando a imagem sumir da sua mente, aquela emoção saiu de você. Porque somos nós que damos o tamanho da emoção pra gente mesmo. Entendeu? Então, por exemplo, assim, falta muito ainda? Dá? Faltam 2, eu acho. Você quer deixar sua rede social? Então, vamos ver se eu consigo rápido. Por exemplo... Oi? Se você quiser, a gente pode encerrar. Você deixa suas redes sociais. A gente marca para julho uma outra live sobre outros temas. Tá, a gente pode marcar sobre PNL, pode marcar a continuação de inteligência emocional, pode falar de florais. Então, gente, então eu posso dar cola das minhas redes sociais? Por favor, por favor. Então, o meu Instagram é Liniana_Lial. Tem outro Liniana Lial que eu perdi a senha, não sei nem como é que mexe, então tem que ter esse underline. Né? No Facebook é Liniana Lial, tem 2, tem um que eu tô lá uma foto no meio da plantação de arroz, não uso esse, é o outro. Tô com uma roupa preta e branca, eu acho, lá. No Facebook. E eu tenho o Instituto TAI, que é o instituto onde eu trabalho com esses cursos, com esses desenvolvimentos. E posso deixar, eu acho que o telefone tem lá no Facebook. Né? Então, se vocês quiserem entrar em contato comigo, entrem pelo Messenger, entrem pelo Instagram. Eu passo meu telefone e a gente conversa direto pelo WhatsApp. Assim, ó, eu estou à disposição de vocês. Tudo que vocês quiserem pode perguntar, independente de fazer terapia ou não. Cara, um tem que ajudar o outro. A gente está no momento de necessidade. Então, assim, eu vim fazer essa live para falar isso com vocês hoje. Estou aqui para ajudar. O negócio está pegando, o bicho está pegando, está difícil. Lili, me socorre. O que eu faço? Pode entrar em contato. Estou disponível para ajudar vocês. Acabou? Vou agora, então, dar um recado, agradecer a você de novo. Pedir para você, na quarta-feira que vem, você e o público aqui da escola, para acompanhar a live sobre confinamento, ansiedade, medo e estresse. O Carlos Alberto da Silva Franco vai estar com a gente aqui, meio-dia, então espero você também, tá? Te agradecer muito por ter dito sim. Tá, Gay, muito obrigada. Estou à disposição de vocês. Se precisar, me procura lá, pode mandar mensagem. Gente, obrigada, boa noite, viu? Obrigado. Tchau. Tchau.